Então, vamos iniciando aqui nossa TPC, né? Enquanto o pessoal acaba de entrar, eu sei que muitos acabaram de sair ali da TPC da escola, né? Então, tem uma transição, a gente esperou um pouquinho. Mas a gente também tem que acabar no horário, porque depois da nossa tem a transmissão pelo Centro de Mídias também. Então, é tudo muito engatilhado, os horários termina um, começa outro aí, né? Então, gostaria de dar de novo as boas-vindas a todos, né? Comentar que hoje é a nossa última ATPC por disciplina, porque vocês perceberam como a gente alterna entre a área e a disciplina, a nossa ATPC fica mais ou menos uma vez no mês, né? E o próximo mês, dia 26, já vai ter passado o Natal. Então, hoje é a nossa última ATPC por disciplina. Hoje nós temos aqui, retornando conosco, a nossa colega Érica. Vou pedir para ela falar um oizinho para vocês. Ela que passou Ótimo. aí. Olá. Sejam bem-vindos. Érica, eu acho que fechou seu microfone. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estou muito alegre de estar aqui com vocês, né? Retornando após 6 meses. Espero, né, que tenhamos um bom momento. Tenho acompanhado, né, alinhei com a Aline essa semana, o trabalho que tem sido feito. E, diante de todas as dificuldades da pandemia, vocês têm conseguido, né, caminhar. Temos sobrevivido. Então, um bom trabalho a todos. Estamos aí de volta, retornando. Beleza. E agradecer também, Érica, ao Marcos, que fez essa parceria comigo enquanto você precisou estar aí de licença, né? Ele me apoiou bastante. Hoje não podia ser diferente, ele vai estar aqui para a gente finalizar os trabalhos, né, Marcos? Se você quiser falar um oi para o pessoal, para a gente começar. Oi, Aline, bom dia, Érica, bom dia a todos. É um prazerzaço estar com vocês, né? Fazer essa parceria. Também sou da disciplina de matemática, então aprendo muito com vocês aqui também e estamos juntos para apoiar no que precisar, tá bom? Um bom trabalho e uma boa formação a todos. Gente, apesar de parecer que está na mesma casa, né, Érica? A gente está na casa parecida hoje, olha. A gente está no distanciamento, né? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, agora a gente já aumentou, quase chegando 100 pessoas. Vou pedir para o Marcos, você vai conseguir projetar aí para a gente, Marcos, por favor? Sim, eu vou passando os slides para você, só pedir, tá? Tá, já. Então, gente, só para recordar, né? Nós tivemos uma TPC já faz um tempo, aliás, mais de um mês, porque nesse intervalo nós tivemos que fazer uma TPC de recuperação a mais por conta do dia que o Inova utilizou para transmitir, né, a formação deles. Então, acabou pulando uma formação específica. Tá? Então, assim, faz um tempinho que a gente havia começado essa pauta e a gente precisa concluir a questão da leitura em matemática, tá bom? Vou pedir, o Marcos vai projetar aí para a gente. Hoje, para aquele dia, né, para a última pauta que foi no dia 1 de outubro, tá? Eu já tinha enviado algumas atividades antecipadamente para alguns professores, eles responderam, para dar tempo de fazer essa interação aqui. Então, hoje eles, Deus quiser, vai dar tudo certo de todo mundo compartilhar, a gente finalizar esse trabalho, tá? Eu olhei aqui, parece que todo mundo já está aí. Mas eu queria convidar vocês a participarem mesmo. A gente tentou, eu e a Érica, então a Érica retornou. Essa pauta, eu e a Érica, na verdade, elaboramos desde antes do início da pandemia, tá? Ela já estava preparada para começar na próxima semana a aplicação por polos, que seria na escola. E aí a gente teve tudo isso que aconteceu, né? Então, por conta de todos os ajustes, eu só tive o trabalho mais de adaptar para esse ensino remoto, tentei fazer o melhor possível, não é fácil, não é simples, é como o trabalho de vocês aí, tá?
Então, assim, apesar de várias sugestões do pessoal no formulário de avaliação, vou guardando essas informações com carinho, mas eu acabei não inserindo tantas novas atividades justamente para que fosse possível concluir os nossos objetivos pretendidos ali inicialmente, tá? Porque senão todas as atividades programadas, inclusive a participação dos professores, não haveria tempo hábil para isso, tá? Então, a gente trabalhou a questão da leitura e matemática, tá? E o pessoal questionou bastante os questionamentos, né? As formas de questionamentos gordo, questionamento magro. E, inclusive, foi questionado para a gente a questão da bibliografia referente, né? No dia eu estudei tanto a questão da leitura, estudei vários autores, mas ainda não tinha me apropriado, assim, esse autor fala tal coisa, esse autor fala tal coisa, né? Mas aí eu fui retomar isso e trouxe para vocês também a questão da referência que a gente utilizou, tá bom? Então, estou só aguardando, não estou vendo a tela. Marcos, você está projetando alguma coisa? Tô projetando, mas eu vou parar aqui e compartilhar de novo, tá? Não, é por isso que eu estou falando, esperando você compartilhar, não vi. Não está mesmo aparecendo. Ah, tá. Então, vocês, professores, têm aí o chat para vocês falarem, mas vocês têm liberdade para questionar, pedir a palavra em qualquer momento, ok? A nossa formação sempre fica muito mais rica quando vocês participam, né? Quando vocês aí dão as suas contribuições, faz toda a diferença, é um diferencial que não tem como mensurar a participar quando os professores participam e há essa troca, né? Às vezes um simples exemplo ou uma dúvida que um consegue externar e que o outro não estava conseguindo, né? Faz toda a diferença aqui para a gente, para o nosso trabalho, tá bom? Marcos, ainda não está projetando para mim. Não sei, pessoal. Vocês estão visualizando alguma projeção? Não, Aline, eu também não. Não. Tá, jóia. Beleza? Bom, então, vocês vão ver aí na projeção, né? Eu estou chamando de parte 3 da nossa pauta de leitura em matemática, mas vocês sabem que, na verdade, a gente também teve uma TPC diária, que a gente também fez sobre leitura, né? Mas nessa parte da pauta pensada para a matemática, é a nossa parte 3, ok? Aí a gente viu que é um assunto muito rico, que tem bastante coisa para explorar, né? Porque tantos de nós nunca estudou especificamente as questões das estratégias de leitura que são da língua, mas a matemática é trabalhada na língua materna, então elas são totalmente aplicáveis. Eu vou pedir para a Erika, então, projetar para mim, se o Marcos não deu certo aí, Marcos. Aline, eu vou tentar então, tá? Aline, Ou... me desculpa, travou tudo aqui, eu tive que sair, voltei de novo. Ah, tá. Nem Me percebi perdoe. sequer. Ai, voltou. Deu certo agora. Agora deu certo? Eu acho que tá a Erika apresentando, não é? Isso, a Erika. Tá. Quer passar aqui para mim agora ou a Erika continua? Érica. Oi, deu certo, Marcos? Você? Deu, eu posso pôr aqui para apresentar, vamos ver. Olha, veja se estão vendo minha tela. Eu já estou na página da medalha, Aline. Sim, estamos. Ah, sim. Deu certo? Deu. Só colocar em formato apresentação agora. Tá, vou colocar, vamos ver se vai dar tudo certo. E agora? Ixi, deve ter um delay. Ah, tá.
Pessoal, então eu escrevi uma mensagenzinha em nome de todos nós aqui do Núcleo Pedagógico para vocês, tá? Agradecendo esse trabalho, né, para a gente fechar esse ano aí com os professores de matemática. Então, eu vou ler para vocês, tá? Obrigada a você, professor e professora, que lutou e desbravou novos caminhos, aprendeu muita coisa nova e diferente, fez a diferença simplesmente com o carinho que tem pela sua profissão, fez a diferença simplesmente com o carinho que tem pelo seu aluno, estabeleceu parcerias mesmo estando distante fisicamente, abriu mão da privacidade de suas redes sociais e, apesar de cansado, continuou na busca ativa incessantemente. Na verdade, obrigado é muito pouco, eu sei, mas receba meu reconhecimento e gratidão. Eu sei que eu citei algum aí dos itens do seu trabalho árduo, tem outros, inclusive, tá? Mas é uma mensagem singela, como eu falei, apenas muito obrigada. Tá, pessoal? Pode passar, então, para iniciar a nossa pauta de hoje. Pode ir passando os objetivos até o último, são 5 objetivos, isso. Eu trouxe todos os objetivos só para a gente retomar a nossa formação desde o começo, né, de leitura, que a gente queria refletir um pouco sobre a leitura nas aulas de matemática, discutir sobre essa importância. Nós analisamos, na verdade, 2 questões, cujas dificuldades estavam bem relacionadas à questão da leitura. A gente explorou um pouquinho as estratégias de leitura mais utilizadas na matemática e continuaremos, então, nesses 2 últimos objetivos hoje. Explorar estratégias de leitura e sugerir algumas intervenções, algumas atividades possíveis de serem feitas, né, bem relacionadas às especificidades da matemática, porque a gente possa potencializar essa aprendizagem e esses recursos de leitura, ok? Pode passar, por favor. Bom, então, retomando, essa que ficou, né, na última TPC, bastante dúvida, assim, bastante dúvida não, bastante, assim, sugestões. Aline, fala mais sobre isso, que é a questão dos questionamentos, tá? Então, eu trouxe para você, aí a referência que nós vamos utilizar, que nós fixamos para trabalhar essa questão do questionamento, é a Renata Junqueira, tá? Que é uma professora aqui, pesquisadora da Unesp. Então, o questionamento, né? O que favorece o questionamento? Trabalhar com o questionamento. Ele fortalece a habilidade de analisar e deduzir, ele desfaz confusões, ele esclarece informações, encontra respostas, soluciona problemas, localiza informações e induz a pesquisa. Então, assim, tanto você questionar o seu aluno, propor questionamentos a ele para auxiliar que ele faça essa interpretação, resolução de um problema, de uma atividade, tanto ele começar a fazer esses questionamentos na hora que ele vai resolver este problema, né? Você vai ensinando ele a como questionar e tirar essas informações perdidas ali no problema, tá? Então, tanto a estratégia de leitura para você utilizar com o aluno, né? Tanto para que você ensine esse aluno a utilizar essa estratégia para na hora que ele vai resolver um problema, uma atividade, tá bom? Pode passar. Então, a segunda aí, Santos e Souza, né, são 2 autoras, mas a gente acaba memorizando bastante o nome da Renata Junqueira, que é o Santos aí. Ela diferencia esses questionamentos, então, em 2, principalmente, questões magras e questões gordas. E aí, o que são essas questões magras? As questões magras, elas são relacionadas a aspectos específicos do texto, respostas mais simples e mais curtas. Essas são aquelas informações que estão mais explícitas. Então, a gente achou que o exemplo que ela dá ali na referência dela, muito interessante, ajuda a entender bem essa questão aí. Um exemplo é o seguinte: você tem lá a história da Branca de Neve, aí você faz o questionamento: quantos anões Branca de Neve encontrou na floresta?
o aluno que ler vai encontrar explicitamente no texto, né, na história, essa resposta, tá? E as questões gordas, né? O que seriam? Veja, então, assim, essas questões magras, então já traz aquela questão de mais simples e mais complexa, né? As questões gordas. Pode passar, Marcos. Eu sei que deve estar com delay, tá, gente? Então, às vezes eu posso pedir para passar e ainda não passou aqui. Tá com delay, Aline, já tá na tela, mas ele tá demorando um pouquinho, tá? A internet ultimamente está deixando todo mundo na mão, mas então a gente entende aí. Questões gordas, relacionadas a então, conceitos mais profundos, mais complexos, às vezes são abertas, permitem muitas vezes mais de uma resposta, tá? Então, um exemplo que a Renata Junqueira traz para a gente é: por que o caçador resolveu mandar a Branca de Neve fugir? E aí, dependendo de quem está lendo ali a história, né, vai responder de uma forma diferente, né, às vezes próximas até, mas não está explicitamente no texto. O que é interessante que a gente percebe, né, que, por exemplo, quando a gente vai para a literatura, essas questões gordas são ainda mais abertas, ainda mais amplas, né, mas quando a gente retorna um pouco para a matemática, essas questões gordas, elas trazem, assim, elas se delimitam mais as respostas, tá? Então, eu quis trazer para vocês, vocês questionaram bastante, né? Eu acho que esse exemplo, consideramos, né, que esse exemplo, acho, não tenho certeza, esse exemplo, ele elucidou bastante para mim quando eu estudei essa diferença entre questões magras e questões gordas, tá? Ali, a Sim. professora Helenice, ela coloca no chat, né, que as questões magras não dão abertura para o pensamento crítico do aluno, né? Como a Aline está explicando, realmente, como as respostas estão diretamente no texto, né, o aluno, ele não vai né, pensar criticamente, pôr sua opinião, ou mesmo, né, fazer suas inferências. Ele vai direto no texto e vai retirar a informação que está ali. Sim, exatamente. E como eu falei, né, Érica, a questão da literatura, muitas vezes, faz explorar mais esse lado crítico. Na matemática, né, os textos utilizados em matemática, nem sempre a gente tem como objetivo principal despertar esse lado crítico do aluno. Né? Por isso, muitas vezes, as respostas são mais ali, são amplas, são mais complexas, mas elas não viajam tanto pelos caminhos abertos, vamos dizer assim, tão diferenciados. Tá? Então, assim, pensando na matemática, é claro que você não vai falar para o seu aluno, aprenda a fazer um questionamento gordo, magro para o problema, né? Mas sim, assim, um questionamento mais complexo, mais elaborado, né? Que ele possa enxergar além do que está escrito ali no texto, na situação problema, que ele consiga visualizar, né? Muitas vezes a situação problema é bem contextualizada, que ele consiga contextualizar com o seu cotidiano, com outras situações aí, do dia a dia dele, aí já começa a partir para outras estratégias de leitura, né, que é o contexto e assim por diante, tá? E até mesmo porque, pessoal, a gente fala aqui de forma didática essa segmentação das estratégias de leitura, né, mas nem sempre eu consigo usar só uma ou só outra, muitas vezes eu utilizo todas ao mesmo tempo, tá? Mas é mais para ficar bem didático aqui. Pode passar. Então, vocês se recordam que na outra pauta nós fizemos até uma brincadeira de um texto que não tinha muito sentido para nós, né? Que precisou se traduzir alguns termos para fazer esse sentido e que a gente chamou isso de parafrasear, tá? Aí eu trouxe a definição para vocês, que parafrasear é interpretar um texto com palavras próprias, mantendo o sentido original. Traduzir por outras palavras, tá? Então, no caso, nós precisamos... A senhora não prepara do bem. A gente... Oi, alguém está no microfone aberto, né? Não. Não? Eu vou ativar o mudo aqui, tá, pessoal? Se alguém realmente quiser participar, pode ligar aí, tá? Já fechei, Aline. Ah, tá. Obrigada.
Então, parafrasear, gente, é atribuir um novo tipo de interpretação e explicação a um texto, tá? Aí, a gente, é claro que eu tirei aí da questão de um dicionário, não estamos falando parafrasear aqui dentro da matemática, então a gente vai utilizar essa ideia aí. No caso do problema que eu havia proposto, a gente precisou traduzir algumas palavras porque eram de outra língua, tá? Então, a gente, realmente, se eu não falasse qual língua eu tinha utilizado, que era no hindu, se não me engano, vocês nunca saberiam o que queria dizer aquele problema, tá? Pode passar? Aí, mas eu fiz uma pergunta para vocês, né? E vocês já me responderam. Se é adequado traduzir umas palavras para os alunos em todos os momentos, né? Lembrando que naquele problema não tinha como, eu tinha que traduzir. Então, muitas vezes, nós tiramos algumas dúvidas do que significa tal palavra, o que quer dizer aquilo, o que quer dizer, né, quer dizer hexágono, polígono, ângulo. Muitas vezes nós explicamos para o aluno, damos exemplos, né? Mas nosso intuito é que o aluno desenvolva essa autonomia, né? Se ele não desconhecer alguma palavra ali, que ele tenha essa iniciativa de buscar esse significado ou entender a palavra dentro daquele contexto, tá? Então, por isso, nós propusemos aqui uma atividade de parafraseamento. Pode passar? E aí, eu tenho um problema, e esse problema foi estudado, tá? Ele, por um professor, tem uma pesquisa, não vou lembrar o nome agora. Tá aí na referência para vocês. Ele desenvolveu uma pesquisa e fez uma oficina de parafraseamento com os alunos dele. E ele utilizou justamente esse problema aí, olha. Cristina desenhou 4 polígonos regulares, conforme pode ser visto na figura a seguir, e anotou dentro deles o valor de seus ângulos internos, tá? Então, esse foi um problema adaptado da prova Brasil. E aí faz a pergunta: qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular desenhado por Cristina? Pessoal, antes de mostrar aqui, eu enviei então essa atividade para alguns professores, né, que se inscreveram para o WhatsApp. Muitos se inscreveram, aqueles que me responderam primeiro eu acabei pegando, tá? E aí, eu vou pedir para vocês, será que se um aluno, né, meu aluno do 9º ano, né, que é o problema proposto aí, se ele ler este problema, ele entende todas as palavras, todos os significados, o que vocês acham? Facilmente ele realiza a leitura deste problema? Qual vai ser aí o entrave quando tiver esse problema proposto para o meu aluno? Se vocês puderem colocar aí no chat, que vocês identificam aí em relação à leitura. Quais as dificuldades que o meu aluno vai encontrar? Aí, eu pedi para, enquanto vocês colocam no chat, eu pedi para os professores responderem, e eu peguei a resposta da professora Maria Eugênia. E hoje ela tem um compromisso super importante da vida acadêmica dela, e eu acho que ela não está aqui. Ela falou que não poderia estar, porque ela participaria, então, desse evento aí. Assim que o pessoal responder no chat, Érica, se você quiser ler. Sim, Aline, a professora Helenice coloca, né? Primeiro, o aluno precisa saber o que é hexágono. Ok. Então, eu vou passar para vocês a paráfrase que a Maria Eugênia fez. Então, o objetivo era reescrever esse problema, assim como o professor lá, tá? Assim também aparece no chat ali o professor Valmir, que diz que não sabe as palavras como polígono. A professora Marta coloca que não está claro que o valor é da soma dos ângulos internos. Pode ser que isso tenha causado uma confusão, não tinha percebido, professor, porque ali ele coloca, ó, valor de seus ângulos internos, mas não fala da soma, né? Pode ser que ele confunda que cada ângulo interno tem aquela medida. Mas aí quando ele, né, sabe um pouquinho ali já de matemática, ele vê pelo número que está ali que não é possível isso, né? Então, assim, exige uma abstração ainda maior, né? Pode passar, viu, Marcos? Não sei se já passou. Tá. Aí a Maria Eugênia fez o seguinte. Tá.
Cristina desenhou 4 figuras que possuem lados com medidas iguais, conforme apresentado a seguir, e representou na parte interna da figura as aberturas entre os lados que são ligados por um ponto. No centro de cada figura está representada em graus a soma da medida das aberturas internas. Qual é a medida de cada abertura interna da figura, chamada de hexágono, desenhado por Cristina? Então, veja aí que até essa questão que a professora ressaltou, a Maria Eugênia ali, ela reescreveu, né? Veja que ela tentou colocar numa linguagem, assim, mais simples ainda, né? Pode passar. Não vou comentar muito, senão vou tirar as conclusões que foram feitas. E aí, eu já vou chamando para participar aqui o professor Marcelo, tá? Ele fez uma dessas respostas para a gente. A primeira vai ser, então, de novo, da professora Maria Eugênia, pode passar. E aí eu pergunto, qual a principal diferença entre o enunciado proposto e a paráfrase? Estou esperando o delay. O professor Marcelo, está por aí? Então, a professora Maria Eugênia. O enunciado da paráfrase pode possibilitar maior compreensão do aluno, pois a linguagem utilizada torna-se também mais explicativa, mas a linguagem matemática, quando compreendida pelo aluno, torna o enunciado mais simplificado. Então, ela falou que essa paráfrase vai auxiliar o aluno. Então, é uma proposta de uma atividade que a gente pode pedir, né, que o aluno tenta reescrever, às vezes ele vai ter que consultar um dicionário para poder fazer isso, mas a gente vai deixar a cargo dele o entendimento desses significados, né? E o professor Marcelo está aí, Marcelo? Oi, bom dia, Aline. Bom dia. Professor Marcelo, lá da escola João Gomes. João Gomes. Isso. E aí, pode comentar o que você achou, então, da questão de trabalhar com essa paráfrase. Bom, eu até escrevi aí, né, como está aí no slide, que o aluno, né, assim, na hora que ele pega esse exercício, ele tem que ter o quê? Já um entendimento, né, dessas palavras aí que assim, calma que vai sair. Bom, deixa eu ler aqui primeiro, tá? Então, ó, no enunciado proposto, pressupõe-se que o aluno já esteja familiarizado com os termos técnicos matemáticos utilizados, como polígonos regulares e hexágono regular, né? E na forma parafraseada, né, que nós vimos até da professora Maria Eugênia, substituímos esses termos técnicos por palavras mais conhecidas e que dão o mesmo sentido ao problema proposto, ficando assim mais fácil para o aluno entender o que o problema está pedindo. Ok. Então, assim, a proposta aqui é que você, né, muitas vezes o aluno, não dá para fazer isso todo dia com todos os problemas, né, Marcelo? Mas muitas vezes, principalmente em geometria, que nós temos alguns termos na matemática que os alunos, assim, têm uma dificuldade, né? Porque eles se distanciam um pouco do que é usual aí no dia a dia. Não é todo mundo que usa polígono no dia a dia, né? Mesmo que, né, você vá numa loja de materiais de construção, por exemplo, você não vai falar assim, aquele polígono ali. Não, você utiliza outros nomes, vamos dizer assim, não são nomes tão usuais. E aí o Marcelo e a Maria Eugênia falaram assim, não, realmente, né, Marcelo, você concordou, seria uma oportunidade e o aluno vai entender melhor. E aí a proposta é que tanta gente discuta com os alunos, né, quanto peça que eles realmente façam essa paráfrase. Se você fosse reescrever com as suas palavras, vamos tentar entender? E aquela palavra, às vezes, ali que ele não entendeu, vai se destacar bastante. O Aline, temos algumas contribuições aqui no chat, né? O professor Mário fala também das dificuldades dos alunos na leitura gráfica, correlacionar hexágonos, heptágonos, relacionando com a figura. O professor Elaine também fala da dificuldade que os alunos poderão ter em lembrar a definição de polígono regular. E o professor Matheus, primeiramente, ele precisa saber que hexágono é uma figura plana que possui 6 lados.
Se ele for regular, esses lados deverão ser todos iguais, mesma medida. Portanto, hexágono regular é uma figura plana e possui 6 lados, mesma medida. Então, faltaria essa explicação aí, que pode ser discutida com o aluno ao fazer essa, ao parafrasear, né? A fazer essa modificação no texto, a fim de que ele fique melhor compreendido, né? E a professora Elaine completa aqui, quanto ao enunciado, acredito que ficou faltando colocar que aquele valor seria da soma de seus ângulos internos. Só lembrando que a gente não está desprezando toda a linguagem de conhecimentos matemáticos ao parafrasear, mas estamos proporcionando uma outra maneira do aluno compreender esse texto matemático e depois retomar o problema original, né? Para que ele vá se apropriando, né, desse tipo de problema, desse tipo de enunciado. Exatamente, Érica. Muitas vezes, né, o aluno, ele ainda não tem, a gente quer que ele seja, como o professor Marcelo colocou ali, é esperado que o aluno saiba aquilo, né? E aí, se ele souber aquilo, ele vai precisar, então, de outros conhecimentos para resolver o problema, né? Mas, sim, até Aliene, só completando, né? Sim, isso mesmo que você falou. Por isso a professora Eunice até coloca, né? Que o primeiro está mais fácil, se o aluno estiver familiarizado com os termos da geometria. Então, com certeza, pensando na simplificação que a linguagem matemática possibilita, estaria mais fácil. Mas, se o aluno estiver familiarizado, se ele não estiver familiarizado com essa linguagem matemática, os termos da geometria, a parafrase, ela possibilita todo esse trabalho de compreensão, de discussão sobre esses significados, essa retomada desses conceitos de polígono, de hexágono, de polígono regular e etc, né? Ótimo. Pode passar. Oi, Lu, tudo bem? Acredito que o significado da palavra e sua origem também ajuda, verdade? Trabalhar o radical das palavras, né? Que eu trabalho bastante, por exemplo, perímetro, que significa o per, né? E o metro, a medição do contorno. Isso, e também da onde ela vem, da onde elas surgiram, realmente. E aí, a gente pediu aí que os professores listarem quais termos, então, como vocês já comentaram no chat, né? Quais termos que os alunos precisam, sentiram a necessidade de ser traduzidos? Você quer comentar, Marcelo? O pessoal já falou, né? Mas só para a gente fechar isso. Exato. Então, aqui as palavras que eu listei foram os polígonos regulares, né? Ele tem que ter um entendimento do que é um polígono e não somente do que é um polígono, né? Mas saber que um polígono regular é aquele que ele vai ter os lados iguais e os ângulos congruentes. Aí já entra a congruência, que ele tem que saber que congruentes são ângulos, né, da mesma medida, mas é que ele tem uma similaridade com o iguais, mas não é tão igual quanto o igual, né? No caso, eu quero dizer assim, principalmente na geometria, que lados iguais não quer dizer que são lados congruentes, né? Uhum. E depois também, cadê aqui? Eu tinha... E hexágono regular, né? Que é o hexágono, no caso aí, são a quantidade de lados de cada figura, né? Exatamente. No caso, hexágono, não sei. A Maria Eugênia, inclusive, ela chegou a parafrasear a palavra ângulo, né? Que o Marcelo não ressaltou, porque talvez ângulo seja uma palavra mais comum no nosso dia a dia. A gente vê no futebol, chutou no ângulo, né? Mas pode ser que alguns alunos também tenham dificuldade nessa palavra, ou pelo menos muitas vezes falaram a palavra, mas não ainda entendem realmente o significado para eles, né? Pode passar então. E aí, como eu falei para vocês, esse problema ele foi objeto de uma pesquisa. E aí foi feito com alunos. Até aqui a gente, né, pediu para os professores fizessem essa paráfrase aí, né? Então, o professor, claro que é muito mais simples. E aí, essa aluna parafraseou da seguinte forma. Então, Cristina desenhou 4 figuras, conforme pode ser vista na figura a seguir. E anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Qual é a medida de cada ângulo interno de figura de 6 lados desenhadas por Cristina? Aí eu coloco uma observação. A aluna fez essa paráfrase. Veja que aquilo que a professora estava preocupada, a questão da soma dos ângulos internos, ela colocou, né? A soma dos seus ângulos internos. Só que, observação, o aluno não chegou na resposta do problema.
Então, assim, o que é possível identificar e observar nas dificuldades desse aluno? Marcelo, o que você percebeu aí? Porque ela fez uma boa paráfrase, vamos dizer assim, viu que foi até mais sucinta que os professores, né? Mas ela ainda assim, bom, vamos dizer assim, né, pessoal? Se ela percebeu que, né, e era só dividir por 6, né? Fazer uma continha, pegar o número que já estava lá e dividir por 6. Então, ela colocou essa descrição e ainda assim não chegou na resposta do problema. O que pode ser a dificuldade dela, deste aluno, Marcelo? Olha, Aline, bom, ela conseguiu, né? Ela conseguiu aí fazer uma paráfrase boa. Ela tem um entendimento do que são polígonos, né? Ela teve o entendimento também aí da soma dos ângulos, mas eu acho que a dificuldade nesse caso já é uma dificuldade um pouco mais básica, que é na parte da divisão, né? Ela não conseguiu fazer a divisão aí, ela não enxergou que ela tinha que dividir para saber qual que era a soma de cada ângulo dessa figura. Você colocou assim, ó, ela sabe o que são polígonos, mas talvez não compreenda bem os conceitos de polígonos regulares como lados iguais e ângulos congruentes. Então, ela não percebeu ali que era só dividir por 6, porque ela não sabe que são todos iguais, né? Que eu já... Verdade. Então, às vezes, você percebe ali na paráfrase dela que ela ressaltou a questão dos 6 lados, a soma dos ângulos internos, e aí a única palavra que ela ali não parafraseou ou não se atentou, ou que a gente ali considera, é que ela não traduziu a palavra regular, tá? Aí a professora Tatiane, vou chamar ela para participar também hoje, e ela colocou outros elementos. Nós estamos levantando algumas hipóteses, né? Porque você percebeu que o aluno ele fez uma paráfrase ali e ainda assim não conseguiu resolver esse problema. A Tatiane, tá aí? Sim, eu tô. Oi, Tatiane. Oi, bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Você levantou outras hipóteses, né, Tatiane, das dúvidas que ela pode ter. Quais são elas? Sim. Então, para mim, ela não entendeu que o valor anotado dentro da figura é a soma de todos os ângulos, né? Ela pode ter pensado que aquela soma ali era o valor de cada um dos ângulos. Não enxergou a figura de 6 lados. Ela não enxergou ali que aquela figura possuía 6 lados. Tem dificuldade no processo de divisão, né? E não sabe o que significa alguns termos no enunciado. Acho que isso pode ter confundido ela ou até mesmo dificultado na compreensão do problema. Então, Tatiane, é claro que a gente é uma aluna aí que a gente não conhece, na verdade. Então, o professor fez uma paráfrase, e aí vou contar para vocês o que o professor da pesquisa, porque ele sim estava lá próximo à aluna, conhecia a aluna, ele pediu a paráfrase e depois ele foi questionar o que ela tinha feito, tá? Então, realmente, vocês percebem ali que ela traduziu ali o problema, que eu falo traduzir, né, mas entendam como parafrasear, tá? Ela parafraseou o problema, mas ela omitiu ali da paráfrase uma importante informação que resolve o problema, que é a questão do polígono ser regular, tá? E aí foi questionando a aluna, o professor percebeu que ela não traduziu a palavra regular porque ela não viu importância nessa palavra no ali na resolução deste problema. Então, assim, além de ajudar o próprio aluno a entender mais os problemas, a reescrever, às vezes ele mesmo buscar os significados, a gente consegue também enxergar onde o aluno não entendeu, o que ele não entendeu do problema, tá? Então, essa questão que foi descrita ali nessa pesquisa foi a questão da palavra regular. Ela não identificou que regular, então, trazia ali toda a importância para resolver esse problema, que todos os lados têm a mesma medida, então bastava dividir por 6, pois eram todos iguais.
E aí, então, vocês viram que nessa atividade a gente enfatizou bem a questão das especificidades das palavras matemáticas, né, desses termos, e que, como a Érica falou, né, a gente não está falando aqui que e saber essas palavras, né, aprender mesmo esses significados sejam importantes, né, não é para a gente traduzir, trabalhar com que o aluno sempre vai buscar todos os significados, não, mas então uma das possibilidades que a gente vem trazer, né, essa questão da paráfrase, e por isso também que eu já chamei a Tatiane aqui, pode passar, Marcos? Que ela tem uma boa prática bem relacionada a isso para apresentar para a gente. Então, a Tatiane, ela desenvolve um trabalho, ela falou para mim, olha, Aline, eu desenvolvia mais no presencial, tá? Ela enfatizou bem, olha, no presencial saía legal, né, Tatiane? E aí eu vou mostrar para vocês uma possibilidade dessa forma que ela está apresentando, está bem relacionado com o presencial, mas a gente vai voltar, tá, gente? Não vai ficar para sempre no ensino remoto, não é verdade? E pensando na nossa formação continuada, o trabalho que ela fez, eu já fiz um parecido, mas o dela tá com certeza com a habilidade dela aí, vocês vão ver, artísticas, inclusive, bem melhores do que eu fiz já. Pode passar, Marcos. Então, ela é lá da Escola Maria José. E aí, conta pra gente como que é esse trabalho aí, Tatiane. Então, eu costumo trabalhar mais no 6º ano, né? E eu trabalhei o ano passado com os meus alunos do 6º ano, aí esse ano eu continuo acompanhando eles no 7º, e se Deus quiser eu vou acompanhar eles até o 3º, é o que eu pretendo. E aí, vendo essa dificuldade respectivamente, não sabe o que significa, a gente explica e tudo mais, aí daí um tempo tem que reexplicar novamente. Ângulo, vértice, aí eles ficam, é o canto pro, e aí, mas meu Deus, e aí vamos. E pensando nisso, o que eu fiz? Claro que esse trabalho eu não comecei o ano passado, eu já comecei ele desde quando trabalhei na Escola Francisco Pierre Gentili, no município de Rosana, lá em 2007. Eu comecei, mas não pude concluir porque eu me removi. E aí, quando cheguei no Maria José em 2012, né, me afastei para ir trabalhar na diretoria, depois eu voltei em 2013, aí sim eu comecei a concluir esse trabalho, que era o dicionário de matemática. Eu peço para os pais, para os alunos comprarem um caderno, né, ou até mesmo, não precisa ser de capa dura, pode ser mais simples também, e aí a gente vai construindo com ele. Eu entrego essa capinha aí, tem para as meninas, elas preferem esse cheio de florzinho, os meninos já querem uma coisa mais diferente, eu entrego também, e aí eles fazem a capa, né, a abertura, e para poder colocar as letras do alfabeto, a gente faz todo um trabalho de construção, tantas folhas para tantas letras, até tal letra, e aí a gente vai recortando da forma como está aí. Eu não sei se vocês conseguem ampliar a imagem, mas aí tem, esse caderno meu é de 98 folhas, e aí a gente vai construindo dentro da sala de aula. Os alunos constroem bonitinho. Depois, esse dicionário não sai de dentro da mochila, não sai de dentro da bolsa, e aí conforme vamos trabalhar com ângulos, aí eu vou perguntando, o que é ângulo? Aí um entende uma parte, outro entende a outra, e aí eu construo com eles o significado na lousa. Aí, depois que a gente coloca tudo aquilo que significa ângulo, que a gente chegou à conclusão, eu escrevo na lousa e cada um vai e coloca no seu dicionário. E aí a gente vai trabalhando, né, durante todos os dias, e quando chega no final do ano, eles têm o dicionário pronto. E aí, como eu disse para vocês, o ano passado eu iniciei esse trabalho no 6º ano, né? E esse ano eu pretendia continuar, né? Então, quem foi meu aluno ano passado já tinha, a gente ia continuar com o mesmo. Mas, como vem aluno de outra escola, ou até mesmo trocou de sala, construí novamente, mas não foi possível. E, claro, a gente até tenta fazer no ensino remoto, né? Mas como a gente não está acompanhando, né? E não está ali de perto para ver o trabalho, eu não sei como que ficou.
mas dá resultado, porque, como eu disse, quando eu cheguei no Maria José lá em 2013, que eu trabalhei, eu tinha aluno de sexto ano, e o ano passado eles terminaram a terceira série do ensino médio, e tem aluno que mostrou para mim o dicionário, falou que ajuda ele muito, inclusive quando ele foi prestar vestibular para estudar, e ele tinha dificuldade em traduzir algumas coisas, né, para ele poder resolver, ele pegava o dicionário. Olha que interessante. E é um trabalho que parece simples, né, mas que dá um resultado bom. É isso. Legal, né, Tatiane? Que assim, muitas vezes você fala, mas lá no livro didático tem um glossário lá de matemática, que seria essa ideia. Mas veja bem, né, que ela vai construindo pouco a pouco com os alunos, debate esse conceito, né, vê o que os alunos não entenderam ali dentro daquele problema, daquele dia, para depois inserir no caderno, né? Eu acredito que traz bem mais significado do que o aluno utilizar, porque essa palavra também tem no dicionário. Ele pode encontrar a todo momento ali facilmente, mas a diferença de construir com ele, né? Eu acho que isso traz vamos dizer assim, um auxílio maior aí nessa questão da leitura aí dessas palavras bem específicas, principalmente eu vejo bastante a geometria da matemática ali, mas ela falou a palavra respectivamente, e, né, Tatiane? Essa palavra respectivamente, que sempre aí aparece nas questões objetivas da AP, que os alunos, né, apesar de aparecer bastante, como você falou, reexplicar isso, ainda encontram dificuldade, né? E por isso que eu acho interessante iniciar esse trabalho no sexto ano, né? Porque tudo novo, né? É numa escola onde tem um professor para cada disciplina, é um ambiente diferente de tudo aquilo que ele viveu, e aí para ele já ir tomando também conhecimento. E uma coisa que uns concordam, outros não, mas eu pego bastante no pé também, e é o que é uma das primeiras palavras que a gente escreve no dicionário, é a adição, subtração, multiplicação e divisão. O que significa cada uma delas? Aí a gente, professor, é as continhas de mais, adição, certo? Mas o que significa as continhas de mais? O que significa o mais? É quando eu ajunto uma coisa com outra. Então é ajuntar, somar, adicionar. Aí ele vai compreendendo. E aí a gente vai dando vários exemplos, e aí é como você enfatizou agora, a gente constrói junto, né? Aí, eu particularmente gosto bastante desse trabalho e eu acho que está dando resultado. Muito obrigado, Tati, por compartilhar essa ideia. Não sei quantos professores, eu já vi outros professores fazerem esse trabalho, mas eu queria, né, que a Tatiane, gostei bastante dessa parte de falar como faz, né? Fazer um dicionário, gente, tem que fazer um dicionário, né? Não é isso. É uma sugestão de trabalho, uma ideia que a professora Tatiane, ela ressaltou bem essa questão de usar com os anos iniciais. A Érica quer comentar alguma coisa, né, Érica? Obrigada, viu, Tatiane, por apresentar, por compartilhar com a gente. Obrigada também, professor Marcelo, a gente acabou transitando, não agradeci. Muito obrigado pelas contribuições. Às vezes a gente pensa numa atividade, né, Érica? E a gente fala, será que, né, os professores vão enxergar isso, que a gente está com a intencionalidade aqui? Foi muito boa a participação dele também. A Érica, pode falar? Sim, Aline. Não só acompanhando o chat aqui, claro, parabenizando a professora Tatiane pelo trabalho, né, em acompanhamento às escolas, a gente tem visto que muitos professores fazem dicionário também. É importante, né, esse momento, né, da professora compartilhar o seu trabalho, que vai também nos dando ideia para aprimorar o nosso. Bom, no chat a professora Lenice, ela fala que trabalha com caça-palavras, ela fala importante desde cedo trabalhar com esses significados da geometria. Então, voltando, né, aos exemplos das palavras de geometria, daquele exercício que a gente estava discutindo, ela fala que é muito importante, né, discutir com os alunos área, perímetro, verso, aresta, face, né, e ir trabalhando
com essas palavras, também caça-palavras, que é uma proposta aí que ela faz com os alunos dela, né, nas aulas presenciais. Bom, depois a gente tem também, né, a importância, né, o professor Robney fala, né, que é importante o trabalho de letramento, não deixa, né, todo o trabalho que a gente realiza discutindo, né, essa linguagem matemática, não deixa de ser um trabalho de letramento matemático, porque às vezes o aluno, ele tem uma facilidade enorme com a língua portuguesa, com as outras disciplinas, e enfrenta algumas dificuldades matemáticas. Falta mesmo esse letramento matemático que a gente quer tanto explorar com os alunos, para minimizar esses problemas que a gente vê que muitas vezes o aluno tem conhecimentos matemáticos, mas ele trava justamente na hora que ele não domina essa linguagem, que ele tem dificuldade com alguns termos específicos da nossa disciplina, né? Sim, muito obrigada. Aí, essa palavra respectivamente me lembra a próxima pessoa que eu chamei aqui para compartilhar. Na verdade, é um trabalho muito próximo, tá? Mas aí vocês vão entender porque eu pedi para ele compartilhar. É o Álvaro. Pode passar, Marcos? O Álvaro tá por aí? Oi, Aline, bom dia. Bom dia. Então, eu acho que tá com delay aí, o Álvaro. O Álvaro, esse ano, ele tá lá na Escola Joel, né, Álvaro? Sim. E aí, eu lembrei, quando a Tatiane falou desse trabalho dela e falou da palavra respectivamente, Álvaro, eu lembrei, toda vez que eu escuto respectivamente, eu lembro de você, que você fala bastante disso. E aí, ele desenvolveu esse trabalho no ano passado, na verdade, a gente conheceu através do seminário de boas práticas, mas a gente sabe que os professores mesmo, muitos poucos deles participaram do seminário de boas práticas, tiveram a oportunidade de conhecer. Aí eu chamei o Álvaro também para compartilhar isso. Pode passar, Marcos? Eu vou passar para você, Álvaro. Tá joia, Aline. Bom dia, Aline, bom dia, Marcos, bom dia, Érica, bom dia aos demais professores, coordenadores aí que estão participando da nossa TPC. Eu sou o professor Álvaro, até o ano passado estava trabalhando na escola Maria Ivanilda Gomes, lá no distrito de Tororó do Paranapanema, 15 anos de luta, viajando até Itororó do Paranapanema, trabalhando com os alunos de lá. E a partir desse ano, eu ingressei na Escola Joel, aqui em Presidente Prudente. Esse trabalho foi desenvolvido no presencial o ano passado, com os alunos lá da Escola Maria Ivanilda, e foi apresentado no final do ano no seminário de boas práticas, né, que a diretoria de ensino proporcionou. É um trabalho semelhante ao que a professora Tatiane destacou agora há pouco, né, mas teve algumas assim adaptações, né, que foram necessárias. Então, primeiramente, esse trabalho foi desenvolvido como uma ação do MMR, lá da Escola Maria Ivanilda, do ano passado, e o foco foi justamente ampliar o vocabulário dos alunos, né? Porque muitas vezes nós percebemos que o aluno, ao resolver uma situação, um problema, ao estar diante de uma atividade, uma palavra que ele não sabe o significado faz com que o aluno trave, de certa forma, e não consiga resolver aquela situação, problema, né? Então, ampliar essa capacidade de leitura, de interpretação na matemática é fundamental. A competência leitora, ela é extremamente importante a ser desenvolvida nas nossas aulas de matemática, né? Então, o foco do trabalho realizado no ano passado foi justamente ampliar esse vocabulário dos alunos. Então, como foi organizado o trabalho na nossa escola, né, do Maria Ivanilda, do ano passado? O trabalho teve como foco que os alunos de todas as séries que eu estava lecionando, né, sexto ano até a terceira série do ensino médio, fizessem um levantamento inicialmente daquelas palavras desconhecidas dos enunciados das questões
das AAP, avaliação da aprendizagem em processo, né? Então, o foco foi dessa forma. Então, nós tivemos a AAP do primeiro bimestre e antes de realizar a devolutiva da AAP do primeiro bimestre, eu solicitei que os alunos fizessem o levantamento dessas palavras desconhecidas, antes mesmo de partir para o momento de interpretação do enunciado, de elaboração da estratégia de resolução e da correção propriamente dita, né? E aí tivemos, assim, grandes surpresas, né? Porque surgiram, por exemplo, em certas salas, uma prova de 12 questões da AP, mais de 20 palavras que os alunos não sabiam o significado, né? E aí, feito esse levantamento das palavras desconhecidas, no próximo momento, os alunos listaram no próprio caderno essas palavras e realizaram a pesquisa em dicionários. E nesse momento, junto com os alunos, o professor percorria a sala, né, incentivando, encorajando os alunos, e aí sempre indicando para os alunos que ali no dicionário, às vezes aquela palavra tinha vários significados, e que eles observassem com cuidado aquele significado que tivesse mais relacionado com o contexto matemático, né, que facilitasse a compreensão dos enunciados. E aí os alunos fizeram esse trabalho de pesquisa, de levantamento de significado das palavras, e após a segunda AP do segundo bimestre, fizemos novamente esse trabalho de pesquisa, de levantamento do significado das palavras, e tem depois no terceiro bimestre, né? Então, o foco do trabalho foi justamente com as questões da AP, leitura, interpretação e ampliação do vocabulário das questões da AP, né? Esse trabalho, na verdade, foi uma sistematização, porque a gente já fazia esse movimento quando surgiam alguns textos, né, no caderninho, né, da São Paulo Faz Escola. E aí nós vimos que, aos poucos, isso facilitava a compreensão, a resolução, a formulação de estratégia pelo aluno para resolver as atividades. E o aprender a aprender foi constante durante esse projeto, porque cada aluno construiu o seu pequeno dicionário personalizado no próprio caderno, né? Então, por uma questão de organização, nós achamos que era mais prático para os nossos alunos fazerem esse trabalho no próprio caderno, né? E não solicitamos assim um dicionário à parte. E aí, esse ano, na Escola Joel, também realizamos esse trabalho adaptando para o sistema remoto. Então, as aulas online, os alunos tinham contato com algumas questões e aí retiravam essas palavras, pesquisavam, e aí eu solicitei que eles me retornassem através do Google Forms, de um formulário Google, as palavras que eles pesquisaram com os devidos significados, né? Então, a gente fez essa adaptação aí para o sistema remoto e, mais uma vez, né, palavras como, respectivamente, a Aline falou aí que ficou memorizado na cabeça dela, são recorrentes, né? São palavras relacionadas a várias situações, problemas dentro da matemática, e que o aluno sente essa dificuldade, né, de conhecer o significado e elaborar uma estratégia para resolver o problema. Muito bom, Álvaro. Acho que tem mais outras imagens, se você quiser comentar, o Marcos passando. Aí tem alguns resultados. É óbvio, como você falou, né? Foi um dos trabalhos que vocês tiveram de ação do MMR, né, Marcos não, né, Álvaro? Não necessariamente todos esses resultados que vocês aí conseguiram apresentar foram relacionados ao dicionário. Foi um trabalho como um todo, todas as ações previstas do MMR, mas vocês tiveram um bom resultado, né, Álvaro? Sim, então, é interessante, né? Esse gráfico aí mostra a quantificação. É interessante a gente parar, refletir e quantificar. Então, no final do ano, nós paramos e analisamos. Será
que o resultado das APs tiveram algum crescimento no decorrer do ano? Lógico que o trabalho do dicionário não foi o único. Outras estratégias, outras atividades foram realizadas. É um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. Mas, assim, para surpresa nossa, quando a gente quantificou essas atividades, resultados das APs durante os anos, nós vimos que houve um crescimento. Então, aí, o gráfico sintetizou esses resultados. Resultado base, resultado obtido e a referência. O resultado base era o resultado das APs em anos anteriores, o resultado obtido no primeiro, segundo e terceiro bimestre do nosso ensino fundamental em matemática, e a referência, que era o resultado daquelas escolas que estavam nos grupos, que chamavam clusters, se eu não me engano. Tinha alguns agrupamentos, a nossa escola estava num cluster, num agrupamento, e essa referência aí era o rendimento dessas escolas do agrupamento que a gente estava, E aí a gente percebeu nitidamente que o resultado obtido da nossa escola, como foi diferente. O gráfico mostra isso nitidamente. Como que cresceu o rendimento do primeiro bimestre comparado com o primeiro bimestre do ano anterior, no segundo bimestre e no terceiro bimestre. Então, bimestre a bimestre, comparado com o resultado da AP do ano anterior, houve um crescimento nítido, de maneira geral. Então, isso sintetiza e quantifica esse trabalho que foi realizado, de uma maneira geral, com foco na leitura, na interpretação e na ampliação do vocabulário dos alunos. Exatamente. Lembrando que, como o Álvaro falou, ele trabalhou bastante além disso, utilizou muitas outras estratégias, mas ele sentiu que esse trabalho com o dicionário, por isso ele apresentou no seminário, um diferencial, veio trazer um diferencial ali para essa prática. Pode passar, Marcos, que aí eu acho que tem mais uma imagem. Tem um relato de um aluno, né, Álvaro? Isso, esse é o relato de um aluno nosso, que era do 9º ano. O uso do dicionário me ajudou a entender melhor algumas palavras que atrapalhavam na de resolver os problemas. Consegui entender agora a palavra respectivamente. A palavra respectivamente tão recorrente em várias situações problema, Então, esse é um relato de um aluno nosso que era do 9º ano do ano passado, e a imagem aí mostra o momento que o aluno estava em ação, fazendo justamente esse trabalho de pesquisa nos dicionários aí e direcionando, principalmente, para o significado no contexto matemático. Você veja que tem um diferencial aí no trabalho da Tatiane, eu ressaltei, que é o trabalho dela, ela trouxe a questão da construção, do debate, e aí você vê que o Álvaro ele trabalhou com uma quantidade bem grande de palavras. Vamos tirar aqui dessa avaliação todas as palavras que nós não entendemos, Então, por isso, o foco do trabalho foi outro. Até ele falou que o aluno tinha que analisar ali qual o significado do dicionário, estava mais relacionado com o contexto matemático, Mas você vê em todo momento a questão da mediação dos professores ali, a mediação, direcionando o trabalho para o foco que ele precisava. Então é isso, Álvaro? Se quiser fechar para a gente? Não, é isso aí. Eu só agradeço a oportunidade de estar divulgando aí um pouquinho do que é realizado com relação ao trabalho do dicionário matemática. Obrigada, Álvaro. Muito boa participação. Marcos, enquanto a Érica, eu vi que ela pediu a palavra, eu vou compartilhar agora a minha tela, que eu vou mostrar para vocês. Pode ir falando, viu, Érica? Vou mostrar para vocês uma alternativa. O Álvaro falou, eu adaptei para o ensino remoto agora, utilizando o formulário. E aí eu vou mostrar para eles uma alternativa também para o ensino remoto, que é o IPES. Até às vezes essa linguagem do dicionário, de caderninho, como a professora Tatiane. Eu vou mutar, Érica, depois você liga.
Oi, Aline? Aline, você está mutada também. Oi, Érica. Enquanto isso, enquanto eu vou abrindo aqui, você pode ir comentando aí, lendo o chat para mim. Sim, é justamente isso que eu ia colocar, né? A discussão aqui no chat está bem boa também, né? O professor Mário coloca, né, a importância do desenvolvimento da competência leitora, fala importante, né, do aluno saber ler, interpretar, e realmente é preciso, né, desenvolvermos essas habilidades de leitura e matemática, né? A professora Elinice também reforça, a professora Maria fala que o professor Mário reforçou as competências leitoras que são essenciais em todas as disciplinas e mais especificamente na nossa, né? A competência leitora em matemática, porque a nossa disciplina não é à toa que ela é uma área exclusiva, né? A nossa disciplina tem uma linguagem específica. Nós temos uma competência leitora para desenvolver os nossos alunos relacionadas à linguagem matemática, sim. Então, realmente, né, a discussão aqui no chat sobre o desenvolvimento dessa competência leitora em matemática é importante, e aí cabe a nós, professores, pensarmos em estratégias que ajudem os alunos a desenvolver essas habilidades de leitura. E é por isso, né, desenvolvemos essa pauta e dando algumas sugestões, como dicionário, como parafrasear, como utilizar as estratégias de leitura na literatura de língua portuguesa, que nós podemos adaptá-las à nossa realidade, a questão dos questionamentos, né, como auxiliar os nossos alunos a olhar para esse texto matemático, a pensar sobre essa linguagem matemática e melhorar cada dia mais aí a sua competência leitora em matemática também. Aline? Oi, deixa eu abrir o microfone aqui. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, Aline. Sim. Aqui está o painel interativo de matemática, Érica? Isso mesmo? Isso, certinho. Bom, então eu trouxe aqui para vocês, gente, o Padlet, né, que pode funcionar aí para construir essa ideia, né, que os professores já citaram, construir um dicionário, e essa proposta aqui é construir um painel interativo, um painel coletivo aí, tá? Então aqui eu trouxe simplesmente um exemplo, tá? Peguei um tema qualquer e coloquei aqui algumas coisas para vocês. Aqui o Padlet, tá, pessoal? Vocês encontram aí tutoriais bem simples de utilizar, ele é bem intuitivo, você consegue logar com a sua conta Google. Padlet é um mural, tá? Várias formas que você tem de construir murais aí. Muitos de vocês já viram, muitas escolas utilizaram para painel do MMR, tá? Então, acredito que todos vocês já, pelo menos, já viram. E aí eu trouxe uma sugestão seguinte. Por exemplo, quero fazer um painel interativo de matemática, o nome que eu dei, eu estou trabalhando as questões de área e perímetro, tá? Aí eu pedi para os alunos, insira definições, imagens e vídeos referentes ao tema área e perímetro de polígono. E esse modelo que eu fiz aqui, tá? Ele é chamado de tela, acredito que é isso o nome, que ele permite, além de criar uma caixinha aqui do lado, tá? Você cria aqui uma caixinha, você escolhe um tema que você vai falar, por exemplo, eu vou falar da área do triângulo. E é o título que eu vou dar. E eu venho aqui nesses 3 pontinhos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um arquivo que explica sobre a área do triângulo, vou colocar um link, né, que tem um site interessante que fala sobre isso, vou querer colocar uma imagem da internet, então aqui eu consigo clicar e buscar essa imagem na internet, ou uma foto, né, da câmera ali no ato, mostrando algum objeto. Eu quero fazer um filme, então eu gravo explicando alguma coisa, eu posso gravar posso gravar minha tela apresentando o PowerPoint, por exemplo, mostrando alguma coisa na minha tela e colocando lá. Posso fazer um desenho, um lugar, né, dependendo do assunto, né, isso faz muito sentido. Por exemplo, se eu for trabalhar pirâmides, eu posso colocar lá onde fica lá as pirâmides no Egito. Eu posso adicionar outro Padlet, outro mural que está relacionado a isso.
Então, eu consigo fazer vários tipos de publicação, né? Legal da tecnologia, né? O dicionário vai me possibilitar ali o registro escrito, né? Aqui no painel eu consigo registros em vários formatos, em várias linguagens. Aí, por exemplo, aqui eu coloquei algumas postagens. Perímetro de um polígono. Para calcular o perímetro, basta somar as medidas lá de uma figura. Eu coloquei uma imagem de uma calculadora, porque eu estou calculando ali o perímetro do polígono. Aqui, por exemplo, pessoal, eu gravei um áudio, tá? A diferença entre área e perímetro. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí. Aline, o som não está saindo. Acho que para sair o som, quando você for compartilhar, você tem que selecionar o som também. Para o compartilhamento, e compartilha de novo, selecionando o som, que aí ele sai. Marcos, é bem rapidinho, tá, gente? Sou eu mesma falando aqui, ó. A diferença entre área e perímetro é que a área é uma medida de superfície e perímetro é uma medida de comprimento. Não só essa diferença. Eu estou falando que esse é um ambiente que cada um vai contribuir um pouquinho, trazer uma informação nova. Aqui, o outro aluno, esse aqui, eu coloquei aqui a área para calcular a área e busquei essa imagem aqui da internet. E aí, a possibilidade desse mural aqui é você também, quando eu clico aqui nos 3 pontinhos, ó, tem conectar publicação. Então, quando eu conecto, polígono está relacionado aqui, né? Está relacionado a perímetro de um polígono. Sim, eu posso conectar aqui, tá? Eu posso conectar aqui com a diferença área de... Não sei, acho que não é bom. Então, assim, essa é mais uma opção aqui, a questão de conectar, tá? Então, esse é um modelo de painel. Agora, eu mudei a aba, vocês visualizam também? Marcos, você visualiza? Para mim, aparece bem, Aline. Tem a professora Maria dizendo que não consegue visualizar. E os demais, como estão? Bom, aí outra possibilidade é eu colocar várias palavras, ou as palavras que meus alunos me passaram, que estão com dificuldade, e aí eu vou construir aqui um glossário também compartilhado, tá? Eu coloco só a palavra e os alunos podem adicionar comentários. O que significa isso? Então, eles vão adicionar comentando, esse seria bem mais parecido com o dicionário. Eles vão só registrar, né? Só escrever mesmo. Ou então, se ele quer fazer de outro formato, ele vai adicionar uma caixinha conforme foi no outro, tá? Então, assim, usando a criatividade, tá, pessoal? Aqui, vocês podem fazer diversos formatos. Aí eu mostro aqui para vocês também. Lembrem-se que a gente utilizou isso, o Padlet, de área, onde a gente fez aqui, né? Em que vocês colocaram lá o que fazer antes, durante e após a leitura. Veja que esse formato é a questão das colunas, tá? Então, essa é outra forma que você pode fazer, colocar, às vezes, várias palavras e os alunos vão colocando as caixinhas aí no formato de colunas. Essa ferramenta, ela é muito ampla, eu comecei a usar ela recentemente, tá? Eu estou indicando para vocês, mas tem muitos formatos, inclusive, que aqui, olha, você tem formato de mural. Esse mural, tá? Ele vai agrupando assim como se fosse um muro mesmo, um tijolinho, um vai encaixando no outro, tá? Essa tela é aquela que eu utilizei, que você consegue linkar com as flechinhas. Pode simplesmente ser uma lista, como o Facebook, corrido, né? Vai ficando um embaixo do outro. Pode ser uma grade, tá? Que a gente organiza no formato de linhas. Pode ser no formato de balãozinho, de conversa. Aqui tem a questão de mapa, onde vocês, né, se vocês forem trabalhar aí com etnomatemática, a questão pode construir um mapa e localizar isso. Pode construir uma linha do tempo, tá? Isso aqui talvez seja interessante quando eu trabalho reta numérica, trabalhar um pouquinho de esse formato aqui. Então, assim, é um mural, né? Um espaço que a gente pode construir. Eu pensei em vocês construírem, então,
uma possibilidade aí para esse ensino remoto, tá? Estou vendo aqui, atenção nos horários, Érica. Então, eu vou pedir para o Marcos retornar a apresentação, onde vai ter aí, para a gente já fechando por aqui, se tiver comentários aí no chat para a gente. Sim, Aline, ia pedir a palavra mesmo. Nós temos aqui o depoimento da professora Helenice, que ela disse que elaborou um Padlet com todas as atividades dos alunos realizadas nas aulas online. Ela diz que ficou bom, que eles podem ver os trabalhos que realizaram e fica mais fácil para ela fazer o monitoramento. Então, aqui o depoimento da professora que utiliza. Temos a questão, né, só justificando para a professora Maria, né, reclamou um pouquinho, achou que é melhor a utilização do Meet, mas agora nós tivemos uma restrição de número de participantes no Meet, por isso que a gente voltou aí à utilização do Teams, tá, professora? Por nós, continuaríamos com a ferramenta, mas, por exemplo, hoje estamos com mais de 100 professores, se estivéssemos utilizando o Meet, não seria possível, tá? Não foi opção nossa, né, fomos forçados. Bom, fora isso, mais algum professor gostaria de dar algum depoimento de trabalhos já realizados? Bom, o objetivo, assim, da pauta, né, Érica? Eu falei, Érica, não vamos inserir mais nada que eu quero cumprir essa pauta. Nós vamos para o nosso terceiro momento de leitura. Gostaria de questioná-los se ficou claro a questão que vocês colocaram, a gente retomou brevemente, tá? Eu vou postar aqui no chat para vocês o endereço do meu Padlet, caso vocês queiram pegar de ideia, vocês podem pegar um Padlet pronto e vocês podem clonar, tá? É claro que vocês têm que ter cuidado com os direitos autorais, mas aqui, sendo todos os direitos autorais, vocês podem utilizar o quanto quiserem, ok? Então, vocês podem clonar um Padlet já pronto de outra pessoa e trazer para o seu, ele chama dashboard, né? A sua página ali. A nossa conta, o nosso tipo de conta, dá direito a 5 Padlets gratuitos, tá? Então, aí eu coloquei para vocês aí no chat o link, bem rudimentar, bem simples, com certeza. Quem já está usando há mais tempo essa ferramenta já tem feito atividades mais elaboradas, tá? Pode passar, então. Tem mais um? Acho que já é a avaliação, né? Como vocês sabem, hoje, né, consegui fechar a pauta dentro do horário, aprimorar esse aspecto meu, tá? Que vocês me cobraram bastante para fechar a pauta dentro do horário, Érica. Então, é por isso que nós já vamos aí pedindo para vocês fazerem as contribuições finais. Aí estão as referências, pessoal. As principais referências que nós utilizamos na questão da leitura em si foi Isabel Solé, a Eunice Flores e a Renata Junqueira, tá? E temos aí também o trabalho que eu falei para vocês de pesquisa e a questão da leitura em matemática que a gente usou aí, a Kátia Smoley, tá? E a Diniz. Bom, a Aline compartilhou comigo que nas outras ATPCs, né, quando ela já tinha iniciado o trabalho com as estratégias de leitura, foi solicitado pelo grupo maior aprofundamento nas estratégias, principalmente nos questionamentos, né, nas questões magras e gordas. E até comentei com ela, né, ela ficou, a gente vai inserir, não vai? Eu falei assim, a gente vai priorizar terminar a pauta, pensando que é o nosso último encontro, mas vamos guardar essas sugestões, na primeira oportunidade que tivermos, vamos sim aprofundar esses estudos. Como vocês tinham comentado no chat, é importante o desenvolvimento dessa competência leitora dos alunos na matemática, e para isso nós precisamos desenvolvê-la. E como desenvolvê-la? Nós precisamos estudar mais. Falo nós, porque eu e a Aline também precisamos aprofundar um pouco mais o nosso trabalho nisso, para ajudar nossos alunos a adquirir habilidades de leitura em matemática.
já visto que é um grande problema enfrentado na hora da resolução de problemas. Vocês colocaram aí no chat, né, na hora que eles leem o enunciado da AP, eles têm dificuldade, na hora que eles leem um problema, muitas vezes eles sabem o conteúdo envolvido, eles sabem resolver algumas situações, mas dentro da situação problema, ele esbarra na leitura e interpretação. Então, nós queremos, sim, aprofundar um pouco mais nossos estudos nos próximos momentos. Acredito que, para esse momento, os objetivos da pauta tenham sido atingidos, né? Esses minutinhos restantes aí é para as considerações finais mesmo, priorizamos, né, encerrar essa pauta dessa maneira, atingir os objetivos propostos, né, por esse tema, que foi uma ação, né, do MMR, prevista, como a Aline falou no início do ano, quando nós sentamos e fomos, então, pensar nas dificuldades dos alunos, discutir aí, né, os problemas e traçar nosso plano de ação do MMR. Eu quero agradecer, né, já nesse momento, não sei se volto a falar depois, mas já agradecer as boas-vindas. Muitos colocaram aí no chat, né? Seja bem-vinda, Érica. Senti saudade de vocês, sim, né? Estava em uma outra missão também que me ocupava o tempo todo, mas senti saudade de vocês, senti saudade dos nossos bate-papos, principalmente presencial, né? Estamos aí à distância. Mas eu acredito que dentro do possível, né, foi feito um trabalho bom à distância, né? O presencial talvez seria melhor a gente desenvolver essas pautas, esse bate-papo, e creio que o trabalho foi excelente, né? Nas mãos aí da Aline, né? Muito competente, quero agradecer imensamente a Aline, que aguentou as pontas sozinha. Né, no início da minha licença, foi dito até que teria, né, colocaria um substituto aí para ajudar a Aline, e ela abraçou sozinha, e não é fácil, a gente sabe que matemática demanda enorme, mas obrigada, viu, Aline? Você, pela sua competência, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, tem me ajudado bastante, né, e te deixei na mão esses 6 meses, mas estamos aí de volta para continuar nosso trabalho em equipe. Valeu pela parceria. Pedi para o Marcos, Érica, passar, porque eu coloquei no chat já o link de presença. O pessoal perguntando, o material vai ficar disponível no blog, tá, gente? E o vídeo, assim que nossa parceria aí super top, Marcos, conseguir, né, fazer o upload do vídeo aí e colocar no YouTube, já vai estar no canal da diretoria de ensino, né? A gente sempre repassa para os coordenadores, mas você pode encontrar diretamente no canal do YouTube. Tá bom? Aline, só um parênteses também, quero agradecer ao Marcos, né, por todo o apoio nesse período, por, né, estar sempre aí com você, apoiando também esse trabalho, e quando precisava também a gente trocava alguma figurinha mesmo de licença. Marcos, muito obrigada aí por toda a parceria, né, por toda a dedicação do seu trabalho. A gente pode ir encerrando. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada a participação de todos os professores, desde o outro ATPC, né, e nesse, que se prontificaram aí a me ajudar, a Amanda e o Daniel, que participaram bastante no outro ATPC, a Maria Eugênia, que não pôde estar hoje, o Marcelo, muito obrigado pela participação, a Tatiane, o Álvaro. Outros professores também se propuseram a participar do trabalho, mas como vocês viram, não dá para encaixar todo mundo, eu achando, né, na minha ilusão que dá para todo mundo participar na outra, já vocês viram que foi necessário mais um momento para todos participarem, tá? Muito obrigada.